Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre o método convert. Convert é utilizado para converter dados, como por exemplo, para integer, double, etc. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática esse método. Então aqui no Visual Studio eu vou criar um novo projeto. Eu vou vir aqui em New Project e vou dar o nome dele aqui de métodos. Então, vamos ver agora como que funciona o convert. Eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Vou dar o nome de txt número. E vou colocar um botão que vai ser o btn convert. Converte. E vou pôr o texto como converter. Então a gente utiliza o método convert quando a gente digita alguma informação que o usuário entra com uma informação de texto e a gente quer mudar essa informação para número. Então, quando a gente vai converter o texto aqui para um tipo de dados de uma variável, a gente precisa converter esse texto aqui da caixa de texto para o tipo certo da variável que a gente está utilizando. Então, para isso a gente utiliza o método convert e selecione para que tipo que a gente está convertendo esses dados. Então eu vou apertar o F7 aqui no teclado para vir aqui para a parte de código. Eu vou aumentar aqui a visualização para poder ver melhor aqui o código. Desmarcar aqui a propriedade, né? Desativar ela para ficar mais fácil a leitura do código. E vou selecionar aqui o botão e o evento clique aqui do botão. E aqui em cima eu vou criar a variável que eu vou jogar a informação que está lá dentro da caixa de texto aqui para a variável. Então vou criar private int número as integer, private dbl número as double. Então eu tenho duas variáveis aqui. A variável número, que é inteira, e a dbl número, que é double. Só mudando aqui o início para saber qual que é o tipo de variável. Então quando eu vou jogar o número que tiver lá na caixa de texto dentro dessa variável, eu tenho que converter o número já para o tipo certo. Se ele é um inteiro, eu transformo ele em inteiro para depois jogar para dentro da variável. Se for double, eu transformo o primeiro que está lá dentro em double, depois para jogar dentro aqui da variável. Então vou vir aqui no botão, no clique do botão, e fazer assim, convert. Aperto o ponto, ele aparece para que tipo de dados aqui que eu posso converter. Então, to base 64, to base 64 string, to boolean, to byte, to char, to date time, to decimal, to double, to int 16, to int 32, to int 64, to sbyte. São todos os tipos lá de variáveis que a gente viu no modo de declaração de variáveis, ok? Então vou apagar esse código porque eu tenho que primeiro colocar o nome da variável e depois colocar esse método convert. Então, primeiramente, a gente precisa verificar se foi digitado o número correto lá dentro da caixa de texto. Então, para isso, a gente utiliza um outro método que é o isNumeric para verificar se o número está certo lá. Então, vou colocar assim: se isNumeric, abro parênteses, txt ponto teste, ponto teste, fecha parênteses, foi igual a true, então o número que está digitado lá, o texto que está digitado, realmente é número. Esse método ele retorna
um tipo de dados boolean, quer dizer que ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se ele retornar verdadeiro, o que está lá dentro da caixa de texto é um número. Se ele voltar falso, ele não é somente número. Pode estar misturado texto e número junto lá. Ok? Aí sim, depois que eu tive a certeza que o número que está lá dentro da caixa de texto é numérico mesmo, é somente número mesmo, aí sim eu pego as variáveis e jogo o valor lá dentro. Então como que a gente faz isso? Eu ponho int número, então estou pegando a variável número inteira primeiro, né? Coloco igual, convert, chamo o método convert, ponto, to int 32, que é o variável int maior que a gente tem no Visual Basic, tá? E jogo lá o txt número.teste. Pronto. Agora, dentro aqui da variável número, vai ter o valor que está lá dentro da caixa de texto. Aí eu faço a mesma coisa para outra variável. dbl número vai ser igual convert.to30 to double agora aqui, né? Que esse tipo de variável é double, então eu tenho que converter ele para double. Abro parênteses, txt número.teste. Vamos executar aqui o projeto e ver como que está funcionando. Então vou dar start. Se eu digito somente o número, ele vai entrar lá dentro. Então eu vou dar um break aqui para a gente ver o funcionamento. Vou vir aqui, clicar aqui do lado. Aqui. Vamos voltar aqui na caixa de texto, né, no formulário, e vou dar clicar. Vou apertar F10. Ele entrou, está pegando o número lá, jogou o número aqui para dentro da variável. Vou apertar F10, jogou o número aqui para a variável. F5. Agora, se eu colocar uma letra e apertar, vou dar F10, ele já saiu para o end if, quer dizer que ele é falso que está aqui. Ele não é um número válido que a gente estava testando. Vou dar stop. Aqui a gente já está setando o valor das duas variáveis com o que está digitado já lá dentro. Então é meio perigoso, porque o inteiro só aceita inteiro, números inteiros. E o double aceita número inteiro e double ao mesmo tempo. Então se eu colocar lá uma 1,50, por exemplo, no inteiro vai dar erro, no tipo double vai funcionar. Então, sempre que a gente for trabalhar com conversões, a gente tem que estar ciente qual que vai ser o tipo de dados que vai ser colocado lá dentro. Se vai ser somente número inteiro ou se vai ser do tipo double com casas decimais, para poder jogar o valor certo. Eu só fiz aqui desse modo para a gente entender como funciona o convert. Então, para converter para os outros tipos de dados, basta a gente pôr o convert, ponto, e o tipo de dados que a gente quer selecionar. Converter, né? Então, convert, ponto, e qual que é o tipo de dados que você quer converter. E jogar para aquela variável do tipo de dados que você precisa converter. Ok? Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.